Rede Regional do CPP em Oswaldo Cruz comemorou o Dia Mundial da Voz em 19 de abril com uma palestra online ministrada pela fonoaudióloga Juliane. Mas quando o assunto é a nossa voz, todo professor tem que estar atento. Por isso, o Na Ordem do Dia conversa hoje com a especialista para tirar mais algumas dúvidas. Oi, Julie, tudo bem? Olá, tudo jóia? Quero agradecer ao convite e falar desse assunto que é tão importante para que o professor possa ter mais saúde vocal. É isso aí, nós que agradecemos a sua participação. Júlio, o professor ele já está acostumado a subir o tom de voz para dar aula numa sala com 30, 40 alunos, né? Agora o desafio tem sido ministrar as aulas remotas. Existe alguma diferença no tipo do desgaste que a voz sofre? Olha, é interessante essa pergunta, porque nós temos que analisar alguns pontos. Vale ressaltar que o professor já está acostumado com uma demanda vocal exagerada pela demanda, porque pelos ruídos da sala de aula e falar por vários alunos. Então, o professor ele está acostumado a falar alto. E ele está trazendo isso também para as aulas remotas, por não conseguir atenuar o volume da sua voz. Sim. Outro ponto importante é que o professor teve que mudar completamente a sua rotina. Queria parabenizar os professores, porque eles estão sendo guerreiros, porque eles tiveram que mudar tudo, se reinventar, aprender coisas. E o professor, ele fala o dia inteiro. Ele não tem um repouso vocal, que isso é importante, que eu vou falar mais para frente. O professor, ele explica, dá aula para o aluno, ele fica mandando áudio para o aluno, porque o aluno tem dúvida. E o professor, na aula remota, ele quer ser compreendido. E na escola, ele tem a lousa, ele tem vários recursos. Na aula online, ele tem somente a sua expressão e a sua voz. Então, ele acaba excedendo a sua voz para poder tentar chamar a atenção do aluno. Outro ponto de suma importância também é que muitos professores estão usando fone de ouvido. E o fone de ouvido, ele abafa a voz, abafa. Então, a percepção auditiva que ele tem é diferente. Então, ele acaba excedendo a sua voz também sem perceber. E também tem aquela parte em que todo lugar que nós estamos indo, o que nós temos que utilizar agora? A A máscara. máscara, não tem jeito. Eu vou na farmácia, ao supermercado, eu vou a vários lugares que tem ruído. E isso automaticamente faz com que a máscara abafe a minha voz. E então aquele volume natural da voz acaba sendo atenuado, modificado. E automaticamente todo mundo está tendo que falar mais alto. Acaba ressecando ainda mais o trato vocal. Sendo assim, eu acabo tendo que me exceder, sendo que as minhas pregas vocais, conhecido como cordas vocais, não estão preparadas para esse aumento. Então, o professor já vem com aquela questão, toda hora eu falo, eu tenho que falar alto por conta da máscara. Aí já tem aquela questão de estar ali em casa, com várias coisas na sua cabeça. Ele não presta atenção no jeito que ele fala. Não Uhum. tem como ele se autoavaliar. Então, todos esses motivos acabam que todos, a maioria praticamente dos professores, tem excedido a sua voz sem perceber. E aqueles que conseguem prestar atenção nisso acabam não conseguindo saber o que fazer para atenuar o volume vocal. Perfeita essa observação mesmo. E assim, Julie, que sintomas, né, que separam um cansaço natural da voz e um problema que realmente precise da ajuda de um especialista? Quando que ele deve procurar, né, um fonoaudiólogo? Sim, então, ó, a voz natural é aquela que é emitida sem esforço, de maneira clara. Você pode prestar atenção que a pessoa tem uma postura, ela não fica tensa na hora de falar. Na hora que ela vai falar, então, aqui na laringe, ó, nós temos a nossa prega vocal. Ela tem que vibrar de uma maneira solta, de uma maneira tranquila, sem esforço. Então, essa é uma voz natural, bem hidratada. Então, ao contrário, o que acontece, muitos não sabem como
ter uma saúde vocal, como cuidar da voz. Então, Uhum. acaba com que fazendo tudo ao contrário, não articulando direito. Então, é uma coisa que vai encadeando a outra, que acaba se tornando vários sintomas. Então, a maioria dos professores que eu conheço, que já foi no meu consultório, acontece isso. Então, uma coisa foi levando a outra, porque não tratou logo de início, tá? Então, o Uhum. que a maioria das pessoas, dos professores, no caso, reclama? Rouquidão. Rouquidão, por mais de 15 dias, tem que procurar um otorrino, um fonoaudiólogo. O otorrino, ele vai avaliar por dentro a parte interna da sua laringe, da sua prega vocal, para saber se você já tem uma alteração, no caso, uma lesão vocal. E o fonoaudiólogo vai te ensinar por exercícios, estratégias vocais para poder reabilitar sua voz. Então, a maioria, cansaço vocal. Nossa, Julie, na hora que eu vou falar, tem uma tensão no pescoço, eu sinto aquele cansaço, uma ardência na garganta, parece que tem um Uhum. corpo estranho, um bolo depois da aula. Eu sinto muito cansaço, aquele pigarro, toda hora tem que ficar pigarreando, e acaba se tornando um ciclo vicioso. Então, todo dia, após que você tenha uma demanda vocal, que você vê que você está sentindo esses sintomas, essa rouquidão, esse cansaço, essa ardência, que não está legal a sua voz, ela está falhando, ela não está sendo emitida de uma maneira clara, procure um fonoaudiólogo responsável que ele vai te ajudar nessa missão. Nossa, perfeito você falar dessas queixas, né, para a gente também poder auxiliar aí os professores. E falando, né, em prevenção de problemas com a voz, você mesmo acabou de falar, hidratar a voz. Como assim, Julie? Que alimentos você recomenda? Ó, na verdade, tem um que toda pessoa que olha para uma fono já olha o símbolo da maçã. Já vou falar logo de cara da maçã, porque todo mundo me pergunta. O que a maçã acontece com a maçã? Por que ela é tão importante? Por que ela é a queridinha das fonos, dos fonoaudiólogos, que eles falam? Tem outros? Tem. Toda fruta cítrica, ela é boa, ela é benéfica. Laranja, limão. Só que para o professor, no caso, para a pessoa que precisa, utiliza sua voz como instrumento de trabalho, muito aqueles que têm refluxo, se ficar utilizando muitas dessas frutas ácidas, acabam provocando ainda mais o refluxo. Então, tem que ter uma alimentação balanceada. Não adianta você, é porque eu gosto de fruta, eu estou sentindo cansaço, uma ardência, eu vou comer um monte de fruta, tudo vai resolver. Não é substituível, tá? Então, a Tá. maçã, ela tem proteínas que vai ajudar, vamos dizer assim, que ela tem proteínas que vai ajudar você, professor, a fazer uma limpeza interna no teu trato vocal, fazendo com que você, ao mastigar, você que tem a articulação meio travada, ao você articular, está mordendo, mastigando, vai destravar a sua articulação e vai fazer toda essa limpeza como se fosse ali ela adstringente, limpa todo o teu trato vocal. Então, por isso que a maçã acaba sendo a melhor. Mas Olha tem aí, outros tá também. vendo? Sabe que Não é tem. fake. É, não, não é. Outras coisas que ajudam também, o professor tem que ficar em alerta, porque não adianta nada, por exemplo, eu vou dar aula, só que antes é o almoço, e eu vou fazer aquela pratada de comidas pesadas antes de dar aula. Então, antes de você dar aula, tem uma alimentação balanceada, coma de 3 em 3 horas alguma coisa, para você não sentir aquela fome de comer exagerada. Tem Uhum. outro aspecto também, antes da demanda vocal, é importante você evitar derivados de leite, chocolate, Olha. porque tudo vai fazer com que você aumente, engrosse sua saliva e vai causar cada vez mais aquela vontade de você pigarrear. Que o pigarro, ele é como se você tivesse dando socos, em atrito às suas pregas vocais. Então, se você fica dando atrito, toda hora pigarreando, dando atrito nas suas pregas vocais, você vai lesionar ela. Sim.
E a água é o top principal, o líquido. Não substitua sucos cítricos por água, porque a água, além de hidratar todo o corpo, vai hidratar também a parte que, com a máscara, o dia a dia você falando, tudo resseca, né? Você sente aquela secura na garganta, aquela secura na boca. Então, você precisa sempre ter ali do teu lado, seja na tua palestra, no teu computador, de frente para a câmera, sempre. A minha água está aqui no canto. Então, toda hora você tem que andar com a sua água, não adianta, para você estar hidratando, ingerindo muito líquido. E após você falar bastante, tem que ter no mínimo 5. Depois eu vou falar isso, 5 minutos ali de descanso vocal, tá bom? Perfeito, né? É meio difícil, né? O professor conseguir um descansinho, mas tem que tentar, né? Não Isso tem é jeito. difícil. Exatamente. Mas, Julie, tem também, assim, algum exercício para as cordas vocais que você possa indicar para os professores praticarem em casa? Sim. Lembrando sempre, tá? Que antes de qualquer exercício, eu tenho que estar com a minha cervical tranquila, não posso estar tensa. Então, pensa assim, eu não posso estar desidratada e não posso estar tensa. Porque se eu for fazer esses exercícios sem hidratação adequada e com tensão, o efeito vai ser reverso. Tá? Tá. Então, tem que prestar atenção. Uma coisa que eu indico para todo mundo que vai no consultório, faça inalação com soro fisiológico. Então, você vai utilizar o aparelho de inalação com lá 5 ml, 5 minutos, somente com soro fisiológico para hidratar a parte respiratória, que é fundamental. Sem a respiração, não tem voz, não tem comunicação. A respiração é o combustível da voz, tá certo? Então, Ainda fez mais lá. agora, né? O tempo seco, né? Pior ainda mais, né? Isso. Então, você fez a inalação lá uns 5 minutos, aí você pode até utilizar juntamente com a inalação. Então, você está lá fazendo inalação, somente com soro fisiológico, já liberou as tensões. Como eu posso liberar as tensões? Rotação de ombro, faz lá, de 10 a 15 vezes, rotação para frente, ao inverso, Vou fazer rotação junto, hein? para isso. Tira atenção. Porque se você está tensa, a prega vocal vai ficar tensa também. E tudo vai Uhum. ficar tenso, a sua voz vai ficar cansada por conta disso. Então, às vezes tem pessoas que falam, dá para até ver os nervos, né? Dá para ver a pessoa tudo estirado aqui. Então, faça massagem, faz rotação de cabeça aqui, ó. Né? Você faz essa rotação, você pode, estralou aí, você pode até Oh, puxar aqui, ó, permanecendo aqui, contar até 10. Então, esticou aqui, segura e conta. 1, 2, até 10. Depois faça o mesmo. Depois que você está bem relaxada, aí sim você vai para a próxima etapa. Então, vamos imaginar, liberei a tensão, coloquei o soro fisiológico, aí você vai para a parte final. Então, vamos lá. vou ensinar 2 exercícios aí, os melhores, eu acho. Então, esse exercício não é para quem tem alteração vocal, tá? É para você tonificar, preparar a tua voz para uma demanda vocal. Tá Existe, ótimo. Cuidando existe da mais? voz, né? Isso. Existe mais? Existe. Inúmeros exercícios. Vou Tá. ensinar só 2, porque eu sei como que a vida é corrida, pelo menos para você fazer esses para poder fortalecer a sua voz e preparar ela para o dia a dia, tá bom? Perfeito. Fazer todo dia, não é só 3 vezes na semana, não. Todo dia que você for utilizar a sua voz, é fazer esse exercício. Então, estará com soro fisiológico. Aí Tá. você vai puxar o ar pelo nariz, inspirar, e vai emitir um som vibratório dos lábios. Então, aqui, ó. Vamos lá. É, é difícil, eu já estou acostumada, mas no começo vai falhar. Então, quando falhar, você para, respira. É importante sempre a respiração, a inspiração. Então,
pouquinho. Isso. Tá? Então, falhou. Para, inspira. Tente não ficar tenso, ó, sempre relaxado. Tá bom? É importante. Se você fazer tenso aqui, ó, vai transmitir tensão para a laringe e prega vocal. Tá? Então, você vai fazer esse exercício aí 1 a 2 minutos. Então, você tá lá com o soro fisiológico e vai estar fazendo, vai estar passando tudo muito rápido, tá bom? Pega o celular, tem um cronômetro, então você vai utilizar ele para poder contar. Ou você pode intercalar o de língua. Esse, para alguns, é mais difícil. Então, aqui, ó. Vibração de língua. Você pode intercalar lábio, língua. Ai. Se você não conseguir, tenta o de lábio. Faz o de lábio lá por 2 minutos, ou intercala vibração de língua com vibração de lábio, tá? Então é fundamental. Comer uma maçã, bora para a aula. É isso aí, perfeito. Julie, olha, muito obrigada pelas suas dicas. Eu acredito que a gente vai conseguir ajudar muitos professores, né, nesse momento aí tão complicado, né? Então, Sim. vai um auxílio para eles. Ó, só mais uma questão, rapidinho, para poder Claro. fez. Ó, é assim, é importante você fazer esse aquecimento vocal antes da aula, de dar aulas, tá? Após aulas, como fazer esse desaquecimento, que é muito importante. Então, é importante você, já vai estar com sono, cansada, então boceje bastante. Então, ó, o bocejo, ele relaxa toda a parte do pescoço, da laringe. Então, faça bastante massagem na laringe, ó. Você pode, ela movimenta, ó. Você pode fazer dos lados, tirar a tensão da laringe, que vai estar dura em alguns casos. Você faz manipulação da laringe, ó, para poder relaxar. Faz massagem no pescoço, beba água. Pode fazer inalação novamente? Pode, com sons de vibração? Pode também. Então, é importante você fazer esse desaquecimento vocal. Perfeito, Julie. Muito obrigada novamente, viu? Adorei falar com você. Igualmente. Obrigada. Bom, Julie, olha, o programa de hoje fica por aqui, mas eu espero vocês numa próxima edição. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.